O mundo parece estar em constante colapso. As pessoas correm atrás do tempo, da aprovação, da razão. E no meio desse barulho, há quem escolha o silêncio. Aquele que aprende a observar antes de reagir. Aquele que entende que a calma não é a ausência de emoção, mas o domínio dela. Marco Aurélio escreveu em meio à guerra: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. O caos sempre existiu, fora e dentro de nós. Mas há uma arte quase esquecida que ensina a transformar o turbilhão em serenidade. A arte estoica de permanecer calmo no caos. Uma arte que não se aprende com pressa. Uma arte que se pratica em silêncio, com disciplina e com coragem para enfrentar a si mesmo. Este vídeo é um convite para olhar o caos de frente e ainda assim escolher a calma. A natureza do caos. O caos é inevitável. Ele está nas ruas, nas notícias, nas conversas apressadas e às vezes no silêncio da nossa própria mente. Queremos controlar tudo: o tempo, as pessoas, os resultados, até o que os outros pensam de nós. Mas quanto mais tentamos segurar o mundo nas mãos, mais ele escapa pelos dedos. Os estoicos entendiam isso. Para Marco Aurélio, o caos não era um castigo, mas um professor. Ele dizia: o que impede a ação, avança a ação. O que se coloca no caminho, torna-se o caminho. O caos, então, não é um obstáculo, é o treino. Cada situação difícil é uma academia silenciosa onde a alma aprende a se fortalecer. O estoico não luta contra o caos. Ele o observa, entende sua natureza e age com serenidade e não com desespero. Porque o caos é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. E é aí que começa o verdadeiro poder. O poder de escolher como reagir. O poder do domínio interno. Tudo o que acontece fora de nós é apenas cenário. O verdadeiro campo de batalha está dentro. Epícteto dizia: o que nos perturba não são as coisas, mas a forma como as interpretamos. E é aí que começa o domínio interno. Quando você percebe que não é o mundo que causa o caos, mas o que você acredita sobre ele. O homem comum reage. Ele se irrita, grita, culpa, foge. O estoico, ele responde. Ele respira, observa, escolhe. Ele entende que a mente é o único território onde reina a liberdade absoluta. Ninguém pode obrigar você a sentir raiva. Ninguém pode forçar você a odiar. Essas são escolhas. E quando você escolhe a serenidade, você se torna invencível. Marco Aurélio escreveu em seu diário durante uma das guerras mais sangrentas do Império Romano: o homem se eleva sobre tudo aquilo que não o domina. Essa é a essência do domínio interno. Não se deixar ser arrastado. Permanecer no centro, enquanto o mundo gira ao redor. Porque o caos pode rugir lá fora, mas dentro existe um espaço que nada pode tocar. E é nesse espaço que habita a verdadeira liberdade. A prática diária da calma. A serenidade não nasce do acaso. Ela nasce da prática. Nenhum estoico nasceu calmo. Eles se tornaram calmos. A cada manhã, a cada escolha, a cada pensamento domado. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia suas meditações todos os dias.
não para o mundo, mas para lembrar a si mesmo que era humano. Ele começava o dia lembrando: hoje encontrarei pessoas egoístas, ingratas, arrogantes e mentirosas, mas não deixarei que isso me corrompa. Essa era a sua prática: preparar a mente para o caos antes que o caos chegasse. Sêneca chamava isso de premeditatio malorum, a previsão dos males. Ele acreditava que, se refletirmos sobre a dor antes que ela aconteça, ela nos fere menos quando chega. Então, o estoico visualiza a perda, não para sofrer, mas para se libertar do medo de perdê-la. Ele pensa na morte, não por morbidade, mas por clareza, porque lembrar que tudo é finito é o que dá peso ao presente. E assim, dia após dia, ele treina o coração para permanecer leve, mesmo quando o mundo pesa. A calma, portanto, não é uma fuga, é uma conquista. Ela nasce da repetição silenciosa de pequenas vitórias internas, uma respiração antes da reação, uma pausa antes da palavra, uma aceitação antes da resistência. Isso é disciplina emocional, é olhar para dentro e dizer a si mesmo: hoje o caos não vai me governar. A serenidade como força. Vivemos em um tempo em que o barulho é confundido com força. Quem fala mais alto parece ter razão, quem grita mais parece vencer, mas a serenidade é o poder que não precisa ser visto. O estoico entende que a força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Sêneca escreveu: quem é corajoso é livre, e quem é livre é calmo. A calma é o reflexo de uma alma que não precisa provar nada. O sábio não perde tempo reagindo ao que não o eleva. Ele não é empurrado pela raiva, nem moldado pela opinião. Ele observa, entende e age quando é o momento certo. Porque a serenidade é um movimento invisível. É a força que sustenta o mundo enquanto o mundo grita. Quando o caos explode lá fora, o estoico se torna o eixo do equilíbrio. Ele é o ponto de silêncio no meio da tempestade. A sua mente é o porto seguro onde nada o alcança. E é isso que o torna poderoso. Não o controle sobre os outros, mas o controle sobre si. Ser calmo é enxergar além da urgência. É entender que tudo passa. O sucesso, o fracasso, a crítica, o elogio, tudo muda, menos o caráter. E aquele que permanece fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo o provoca, esse é verdadeiramente livre. O estoico no mundo moderno. O estoicismo nasceu há mais de 2000 anos, mas nunca foi tão necessário quanto agora. Vivemos cercados de estímulos, notícias, notificações, comparações. Tudo exige reação imediata, tudo pede pressa, emoção, resposta. E é exatamente por isso que o estoico é uma raridade, porque ele escolhe o silêncio quando o mundo exige ruído. Ele observa enquanto todos competem para serem ouvidos. O estoico moderno não vive nas montanhas. Ele vive entre as pessoas, trabalha, sonha, sente, ama, mas sem se perder em nada disso. Ele entende que o caos digital não é diferente do caos antigo. Ambos testam a mente, ambos revelam o caráter. Hoje a batalha não é mais com o exército inimigo, mas com a própria atenção. A guerra é interna, contra a dispersão, contra o ego, contra o medo de ficar para trás. E o estoico vence essa guerra, simplesmente permanecendo presente. Ele respira antes de responder. Ele observa antes de opinar. Ele se cala quando percebe que o silêncio ensina mais do que 1000 palavras. E é nessa quietude que nasce o poder de discernir, o poder de escolher o que vale a pena carregar e o que deve ser deixado para trás. Porque o estoico sabe que a mente é um templo e nem tudo merece entrar. Enquanto o mundo corre, ele caminha. Enquanto todos buscam ser vistos, ele busca compreender. Enquanto muitos gritam para provar força, ele permanece calmo e deixa o tempo provar por ele. A calma como caminho. Permanecer calmo não é se afastar do mundo. É estar nele inteiro,
consciente, presente. Quando você respira antes de reagir, quando você observa antes de julgar, quando você age com clareza, sem pressa, sem medo, sem vaidade, então você começa a entender o que é liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que quer, é não ser escravo do que sente, é poder atravessar o caos e continuar inteiro. Marco Aurélio dizia: a alma se torna da cor dos seus pensamentos. Por isso, cultive bons pensamentos. Alimente sua mente com calma, com virtude, com propósito. O mundo vai continuar barulhento, mas dentro de você existe um espaço onde o barulho não chega. E é lá, nesse espaço silencioso, que o verdadeiro poder habita. Essa é a arte estoica de permanecer calmo no caos. Como disse Sêneca, aquele que domina a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista um império. Se essa mensagem tocou você, respire fundo agora e lembre-se, o mundo muda, mas a sua serenidade pode permanecer. Se você acredita na filosofia estoica e quer continuar essa jornada de sabedoria, inscreva-se no canal. Isso me ajuda a espalhar mais conteúdo de reflexão e propósito. Deixe seu like para fortalecer o vídeo e escreva nos comentários qual tema você quer ver no próximo vídeo. Pode ser sobre Marco Aurélio, Sêneca ou como aplicar o estoicismo na vida moderna. Eu leio todos os comentários e juntos podemos construir uma comunidade de mentes calmas em meio ao caos.